estilo barroco. O que será o barroco? Por mais de 3 séculos, o barroco cobriu com suas manifestações toda a Europa e América Latina. Nessas grandes áreas geográficas, era de se esperar que as formas de expressão artística fossem muito diversificadas. As aventuras marítimas trouxeram o estilo barroco para as Américas. O barroco da América Espanhola, barroco português. Mas no Brasil, este estilo teve um lugar farto para se desenvolver de uma forma bem original. Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais em 1670, esta arte ganhou todo o esplendor e pôde se desenvolver de forma esplêndida, numa região riquíssima, de onde se extraiu a maior quantidade de ouro em todos os tempos, Vila Rica ou Ouro Preto. A região de Vila Rica se tornou um manancial de artistas de grande importância. As maiores expressões do barroco brasileiro foram, sem dúvida, Mestre Ataíde e o gênio, o grande Aleijadinho. Para falar do barroco no Brasil, conversamos com uma das maiores especialistas não só em barroco, mas também no estilo rococó, a professora Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira, que se dedica há décadas à investigação e difusão desses estilos em nosso país. Miriam, eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo e falasse dessa influência do barroco e do rococó, né, lá da Europa, aqui no Brasil. O barroco e o rococó são 2 estilos, quer dizer, completamente diferentes. É muito interessante a gente estudar também o rococó para mostrar que não houve só o barroco no Brasil. Quer dizer, a realidade é muito mais rica, muito mais complexa. Agora, como o barroco é um estilo mais, o que eu posso dizer, não é? Chama mais atenção, é mais conhecido, né? O rococó é só recentemente, em meados do século passado, que ele começou a ser estudado de uma maneira mais objetiva. Então, muito se sabe sobre o barroco e pouco sobre o rococó, né? Barroco, na realidade, significa pérola irregular. Uma pérola que não era totalmente simétrica, redondinha, não é? Então, para mostrar justamente que é um estilo que sai das normas. Quais normas? As normas clássicas. E permite toda uma recriação, toda uma definição, né? Mais liberdade de criação na arte. Sem dúvida, não é? O barroco é um estilo com um potencial tão grande que ele foi assimilado pelas ideologias de poder do século XVII, quando ele nasceu na Europa, né? A ideologia de poder dos monarcas absolutistas, não é? Esse estilo chegou ao Brasil através dos portugueses. Alguns autores destacam a influência lusitana em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse da diferença entre esses 2 estilos, o barroco e o rococó. O rococó é um estilo pouco conhecido, ao oposto do barroco, né? As pessoas geralmente acham que no Brasil só houve o barroco. E eu passei uma boa parte da minha vida estudando o rococó e mostrar que os 2 coexistiram em muitas regiões do Brasil e que o rococó é, no mínimo, tão importante quanto o barroco. Tanto o barroco quanto o rococó são estilos caros, né? Com muito ouro, muito ornato, não é? Muita decoração. O barroco é um estilo italiano, que nasceu na Itália, no século XVII. O rococó é um estilo francês, que nasceu na França, no século XVIII. Países diferentes, séculos diferentes e contextos históricos diferentes, não é?
O contexto histórico do Barroco são as monarquias absolutistas e a Igreja da Contra-Reforma. O contexto histórico do Rococó é o Iluminismo. O Barroco nasceu num contexto muito mais de Igreja da Contra-Reforma, não é? De monarquia absolutista, etc. O Rococó já é um produto do Iluminismo, embora, na realidade, ele não vai expressar os ideais do Iluminismo. Mas o Rococó é quase, a gente podia dizer, é uma arte não ideológica que nasceu no ambiente daqueles castelos franceses do século XVIII com um único objetivo, que era tornar a vida cotidiana mais agradável. Então é um estilo muito mais leve, tem os fundos brancos, tem os ornatos só que são dourados. E esses estilos tiveram uma grande influência aqui no Brasil, não é verdade? Nós temos, né, esses dois estilos. Não foi só em Minas, quer dizer, mas Minas, né, tem essa importância exponencial porque justamente pôde, né, levar esses estilos às últimas consequências em virtude da riqueza econômica. Nesse século XVIII, que é o auge desse momento cultural do Brasil no período, então, quando nós fazemos um mapeamento, a gente vê que nós vamos ter Barroco e Rococó justamente nas regiões que tinham poder aquisitivo, que tinham maior riqueza econômica, não é? A descoberta de grandes quantidades de ouro promoveu transformações radicais na sociedade do interior de Minas Gerais. Os arraiais e as vilas começaram a surgir por toda parte, literalmente montadas na maior riqueza que o Brasil produziu até então. Centenas, milhares de toneladas de ouro de 23 quilates. Para alguns autores, o barroco mineiro é um novo estilo, redefinido, recriado. Eu queria que você falasse do chamado barroco mineiro. Isso aí é um assunto um pouco complicado, porque essa expressão barroco mineiro foi criada pelos modernistas lá nos anos 20, que estavam procurando uma identidade nacional para o barroco, como eles estavam procurando uma identidade nacional para a arte moderna, não é? E, bom, foi uma caravana paulista que sai de São Paulo, vem a Minas, e como chega a Ouro Preto, começa, não é, a ver essas igrejas do Rococó leves, claras, diferentes. E, na época, o Rococó ainda não era definido como estilo independente. Então, né, chamaram aquilo de criação nacional, o que, na realidade, não é bem o caso. Quer dizer, não é barroco, é um outro estilo, não é? E tem que ser estudado dentro das características dele. Em Minas, talvez por conta da posição geográfica, essa arte foi se recriando, né? Inovando, e também foram surgindo novos artistas. Isso aí não resta dúvida, né? Quer dizer, tanto o barroco quanto o rococó, quando vêm lá da Europa, via Portugal, lógico, não é? Eles vão sofrer diferenças em virtude, né, da situação social das pessoas, em virtude da latitude, em virtude do clima, não é? Uma coisa é essas caravelas chegarem às cidades litorâneas, outra coisa é chegar a Minas, não é? Mais 400 quilômetros em lombo de burro, né? A localização geográfica de Minas Gerais, as longas distâncias a serem percorridas pelas caravanas desde o litoral até Vila Rica, levaram a adaptações de materiais. Se Minas não fosse no interior e sim no litoral, nós não teríamos a pedra-sabão, não teríamos essas igrejas tão típicas, né? Porque, na realidade, essas decorações que vinham de Lisboa eram totalmente... eram como as igrejas de Lisboa, né? Ao passo que essas em pedra-sabão feitas em Minas já tem alguma coisa mais específica da região. Com a riqueza do ouro veio a riqueza cultural. Aqui, em Vila Rica, floresceu um ambiente acolhedor para as artes. Pintores, arquitetos e escultores acabaram criando o chamado barroco mineiro. Milton Teixeira teve com a professora Miriam sua formação acadêmica. Ele comenta o vigor das artes em Minas Gerais desde o início do século XVIII. Ouro Preto é um caso único no mundo, no que tange às artes. Em alguns países, para você formar uma cultura artística, leva 500 anos. Ouro Preto levou 50 mal contados.
É verdade, seja dita, veio muita influência de fora, mas esse amálgama se deu de maneira muito feliz e rápida naquele ambiente. O ouro dinamizava as relações, derrubava barreiras, estimulava experiências. Os pequenos arraiais foram nascendo no fundo dos vales, junto aos leitos dos rios, onde eram encontradas as pepitas de ouro com muita facilidade. Com o esgotamento do chamado ouro de aluvião, começaram a ser cavadas nas colinas minas para achar os veios de ouro dentro da rocha. E o metal precioso financiava cada vez mais as obras de arte sacra da região, seguindo o estilo barroco. Vila Rica era a Vila Rica onde estava o ouro. Mariana, construíram-se prédios portentosos, até o Aleijadinho andou por lá, não fez grande coisa não, mas fez. Extraiu-se muito, muito ouro de Minas. Nunca se vai saber a quantia correta. Hoje Ouro Preto tem 10 grandes igrejas, umas 20 capelas, provavelmente na época deveria ter umas 60, 70 erguidas aqui e ali pela devoção. O mapa de Minas Gerais da época mostra o surgimento dessas igrejas em vilas no caminho percorrido pelo ouro. E todas essas cidades históricas mineiras guardam até hoje tesouros arquitetônicos barrocos. Além de Ouro Preto, Mariana e Congonhas, o barroco está presente em São João del Rei, Sabará, Diamantina e Tiradentes. A busca de caminhos para escoar o ouro de Minas era fundamental. Para onde foi esse ouro e por que caminhos esse ouro passou, contam boa parte da história do Brasil. À medida em que as minas de ouro eram cavadas nas colinas, novas vilas eram criadas. Dessa vez, não mais no fundo dos vales, mas no alto das montanhas. Ouro Preto foi erguida sobre esse mar de montanhas no interior de Minas Gerais. E para compor a paisagem, as cúpulas das diversas igrejas. Enquanto na Europa o estilo barroco já entrava em declínio, no Brasil estava no auge, evoluindo para formas novas, principalmente em Minas Gerais. E foi em Minas que surgiu Aleijadinho, nosso gênio do estilo barroco. Tanto ouro, tanta riqueza, as pessoas podiam comprar tudo. As vilas de Minas Gerais importaram grandes mestres portugueses, como o arquiteto Manuel Francisco Lisboa. Quando Minas começou a poder importar essa mão de obra cara, não é? O que havia de melhor em Portugal se deslocou para Minas. O arquiteto Manuel Francisco Lisboa. Esse é o pai do Aleijadinho, um arquiteto e mestre de obras da maior categoria, não é? Então, essa leva de profissionais portugueses da maior categoria vai começar a partir de 1720, mais ou menos, até 1740, 50. Aí já começam a treinar uma mão de obra local e muitos deles mestiços, né? Não tinha mulher em Minas, não tinha mulher branca. E a consequência disso é a geração de mulatos. É uma geração enorme de mulatos, é a maior fusão racial que houve no Brasil, mais do que Salvador.
E esses mulatos, eles eram excluídos pelo ideário português. Eles não eram nem brancos nem pretos. Eles eram uma raça que não estava nos livros, não estava na Bíblia. O que é isso? O que Darcy Ribeiro fala muito bem daquela ninguém-dade, né? Exato, eles eram exatamente essa ninguém-dade. Eles não estavam inseridos em nada. Então eles podiam realizar atividades que eram vetadas ao negro e que o branco jamais executaria. O senhor branco tinha a função de ter ideias, o mulato podia ter ideias e executá-las. Daí a boa parte dos artistas coloniais, com raras e honrosas exceções, como Mestre Ataíde, quase todos foram mulatos. Eles tinham essa mobilidade social, eles tinham essa liberdade, entre aspas, numa sociedade das mais tacanhas. O interior de Minas se transformou em um caldeirão de artistas de grande importância na arte mundial. Importantes expressões do estilo barroco, como Mestre Ataíde e o grande Aleijadinho. Bom, e de repente essa região de Vila Rica, né, vê surgir um mulato, filho de português, que é o nosso Aleijadinho, das maiores expressões da arte barroca do mundo inteiro, né? Bom, o Aleijadinho é hors concours, foi um artista genial, não é? Antônio Francisco Lisboa não nasceu doente, foi só por volta de 40 anos que ele vai adoecer. Nunca se soube quando o Aleijadinho nasceu. Algumas estatísticas, o IFAM tem uma data mítica, né, 29 de agosto de 1730. Mas a certidão de óbito aposta que ele nasceu em 1738. Seja como for, o cara viveu pra caramba. Pode ter ficado doente ou o que for, mas a doença não o matou. Ajudou-o, pelo contrário, a se concentrar na sua arte. Dizem que ele... E conseguir a perfeição, né? Sim, ele era extremamente criativo, ele fugia de modelos tradicionais, ele pegava os capitéis das colunas, como ele fez em Sabará, e os abria, fazia colunas gordas, colunas grávidas, coisa que não existia no ideário greco-romano. Aleijadinho foi o poeta da pedra. Numa época em que todos apreciavam a beleza maior do ouro, Aleijadinho criou preciosidades em pedra-sabão. Toda a obra de Aleijadinho, esculturas, projetos arquitetônicos, relevos, foi realizada em Minas Gerais, especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Os principais monumentos que contêm suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Ele não foi tão autodidata quanto se diz, não é? Ele teve excelentes mestres portugueses, não é? O próprio pai. Ele aprendeu com outros artistas do período. Agora, bom, era genial. Isso aí não resta dúvida, né? Por que a produção dele sobressai, né, sobre toda a produção da época, não é? Esse algo mais, não é, que os verdadeiros gênios têm, essa capacidade de recriar, não é, dentro de um contexto, dentro daquilo que ele tinha aprendido. E pronto. Ousadia, porque ele se destaca, né? E a ousadia é muito importante no ato de criação, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. As figuras de Aleijadinho têm uma expressão bem forte, original. A doença que o artista contraiu aos 40 anos e que o deformou foi, para alguns autores, um fator que dinamizou sua produção. Eu estou convencida que a doença foi um fator positivo na arte do Aleijadinho, porque até cerca de 40 anos, que foi quando ele começa a adoecer, ele nasceu na mais perfeita saúde, ele pouco produziu. Os primeiros sintomas da doença aparecem, quanto mais ele vai piorando, mais ele produz. Como se tivesse assim uma urgência, não é? Sabendo que, né, não ia ter
a vida inteira, não é como a gente pode pensar. Aliás, ele viveu bastante, viveu 76 anos, com doença e tudo, não é? E aí... E produziu muitas obras. E as mais sublimes são essas do período da doença. Todo o conjunto de Congonhas já é no estágio avançado da doença. Nessas capelas estão 64 esculturas de madeira em tamanho real que Aleijadinho produziu dos passos da Paixão de Cristo. Mas a expressão daquele Cristo, aqueles olhos, porque os olhos de Aleijadinho, um olho puxado, nariz afilado... Isso é na terceira fase do estilo dele, né? O Aleijadinho, enquanto escultor de imagens, ele passa por 3 períodos, né? Período de juventude, depois maturidade e o terceiro período, que é justamente que ele vai produzir essas obras-primas. Ele chega a esse goticismo, mas pelo barroco, pelo expressionismo. Ele era, antes de mais nada, um expressionista. Muita gente gosta de falar uma besteira muito comum, que ele deformava as figuras porque ele era um ser deformado. Nada a ver, nada a ver. Você tem santos dele com anatomia perfeita. Ele deformava porque ele queria conseguir uma expressividade. O fato dos olhos serem puxados, o nariz adelgado, a gente quase que podia chamar uma espécie de estilização do próprio estilo, não é? Ele foi o primeiro grande artista a usar uma técnica que hoje você usa com computador, que é a anamorfose, que, por exemplo, os profetas do adro do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos, você só pode vê-los de frente. De frente eles estão perfeitos. Olhados de qualquer outro ângulo, eles parecem monstros. E é isso que ele quer dizer, só um caminho leva à verdade. E esse barroco mineiro, do qual Aleijadinho é o mestre maior e mais conhecido, sem dúvida nenhuma foi um ponto fundamental para a elevação de Ouro Preto à categoria de patrimônio. Não tenha dúvidas, numa época, no final do século do XVIII, o mundo estava se destruindo em guerras, destruição, a arte praticamente tinha chegado à esterilidade. E no interior de Minas Gerais você tem esse camarada criando com uma perfeição e ele influenciando 30, 40 outros artistas. A arte florescendo, né? Sim, ainda perfeitamente, num vigor fantástico, que vai durar até mais ou menos 1820, 1830, quando morrem os últimos artistas. Então, ali ele realmente decidiu, isso aqui vai ser o meu testamento. Então ele fez aquelas esculturas que você só pode olhá-las de frente. Ele já não tinha mais tempo para fazer, né, as coisas exatamente, né, como era a realidade, né, do corpo humano lá, como ele tratou no início e no período de maturidade, ele simplificava. Então, e com isso ele adquiriu quase o que a gente pode, uma expressão quase sublime, não é? Foi isso que nós chamamos lá no catálogo a realidade sublimada. Exatamente, e deixou sua marca fase registrada na história da arte, né? Sem dúvida. As cidades históricas de Minas Gerais ainda guardam grandes tesouros mais de 2 séculos após o auge do ciclo do ouro. A arte do barroco mineiro, com destaque para a obra de Aleijadinho, um dos grandes gênios do barroco no mundo inteiro.